Olá, meus irmãos, olá, amigos, que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, estejam com todos vocês, ok? Hoje mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa devocional, mais uma porção daquilo que Deus procura falar aos nossos corações, e hoje Ele falará através do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 em diante, que é um texto muito conhecido. Jesus acalma uma tempestade. E precisamos, assim, através desse texto, exercitar a nossa fé. Vamos ler o texto. Mateus 8, 23 em diante. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, estamos para morrer. Perguntou-lhes então Jesus: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Texto magnífico. E o mar estava revolto. Quantas vezes não é assim conosco? Nos sentimos dessa forma, que estamos afundando, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Em algumas situações, notamos que a nossa vida está a submergir, e aí não encontramos motivos nem para sorrir. Em outros momentos, nos sentimos despedaçados, sem enxergar soluções satisfatórias para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações. E aí que interessante é que a fragilidade da nossa fé, ela mexe com o nosso interior. E pensando nesta mesma direção, que nós estamos aí trabalhando com esse texto, em que eu quero destacar uma partezinha interessante do texto em que Jesus repreende os seus discípulos. Ele diz lá no versículo 26, homens de pouca fé. Na outra leitura que eu fiz, homens de pequena fé. E por que não pensarmos em uma fé frágil? Homens que têm fé frágil. A fé é muito fragilidade, muito fragilizada. E essa história, ela contém aí uma grande lição, gente. Uma grande lição sobre a nossa fé. Exatamente, sobre a nossa fé cristã. É sobre a confiança em Jesus, a confiança nas forças divinas e confiar nele não nas nossas forças, não nas nossas estratégias. Assim como Jesus convida os discípulos ali a confiar nele, que é um pedido de confiança, também nos pede que não tenhamos medo e que nós reconheçamos que o Mestre nunca deixará o seu barco afundar. Mesmo que às vezes o vento das dificuldades pareçam forte demais, gente. É verdade. E é interessante que Jesus diz ali para os discípulos, homens de pouca fé. Não está dizendo que não tem fé. Eles tinham fé, mas a fé era pouca. A fé não estava sendo exercitada. Às vezes nós também não temos
essa quantidade de fé. E quantas vezes, outra coisa que é interessante a gente assim, dialogar é quantas vezes nós iniciamos aí uma jornada, um propósito, iniciamos um projeto e a gente nesse início a gente crê na presença de Deus, ficamos cheios de empolgação, e ficamos entusiasmados, mas o tempo vai passando e no decorrer do caminho coisas ocorrem e aí nos trazem desânimo, nos traz medo, nos traz desconfiança, aquele sentimento de derrota. Aí é complicado, aí perdemos aquilo que estava lá em cima, vai caindo e a nossa fé vai diminuindo. Diminui a nossa fé, diminui a nossa fé em quem nos guia, diminui a nossa fé em quem deveria caminhar conosco. É complicado, você que já tem um certo tempo de caminhada cristã, sabe do que eu estou falando, já deve ter passado por situações dessas. Mas o que mais nos fortalece nesse testemunho, nesse texto maravilhoso do Evangelho, é que Jesus está ao nosso lado. Mesmo que a nossa fé seja pouca, pequena. Mesmo que seja assim, ó, quase no vermelho. Outra coisa que a gente também olha no texto é que a advertência, a gente nota ali que a advertência foi dura. Foi dura a advertência. Homens de pouca fé. Porque o que adiantava a eles ter fé se não podiam crer no momento certo? Isso aí implicaria em dizer que a fé que eles possuíam deveria ser mantida em intensa atividade, ou seja, praticar, exercitar a fé. E a fé na nossa, a fé vem de Deus. Nós temos fé, mas não praticamos. E isso vale para todos nós, porque o exercício da fé, irmãos, é fundamental em todos os momentos da nossa caminhada, em todos os momentos da nossa vida. Então, o ápice aí da questão não é somente possuir fé, mas ainda manter essa fé viva, manter essa fé ativa em todas as situações. Então, fé não é teoria como muitos dela faz. Fé é assumir decisões, fé é assumir atitudes, opções e escolhas em concordância com o que a palavra de Deus nos pede, nos orienta. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é primordial que cada um de nós exercite a fé que há em nós. Exercitar a nossa fé. E é só e tão somente pela fé que poderemos realizar proezas como as que Jesus realizou. E isso ele nos confirma lá em João 14, versículo 12. Outra questão que nós devemos levar em consideração é que, ao pensarmos como os discípulos que estão ali perecendo, né, e acharmos que o Senhor não se importa com isso, né? Não se importa com isso. E é que não temos fé, é a mesma coisa, que não temos fé suficiente nele. Se conhecêssemos Deus a fundo como deveria, olha, saberíamos que Ele, no momento de uma tempestade como aquela, tempestade na vida, e Ele cuidaria de nós. Não importando a situação, não importando a condição, tá? Afinal, Ele nos garante em Mateus 6,30 que Ele cuida dos lírios dos campos, muito mais
de nós. Ele está cuidando. Então, é isso aí. Vamos exercitar a nossa fé. Passaremos por momentos de tribulação, e ele diz que passaríamos por tribulações. Parece que o barco vai afundar, mas ele está conosco nesse barco, nessa tempestade. Então que o Senhor nos ajude, a partir de já, de hoje, a iniciarmos uma grande jornada de fé em Deus. Se assim fizermos, nossa vida obterá mais conquistas espirituais. Por isso, conclamo a todos, dê este passo de fé. Exercite a sua fé, ok, irmãos? Que Deus esteja nos abençoando. Não é fácil, não. Eu costumo dizer sempre isso, que não existe facilidade no Evangelho, na nossa caminhada cristã. Em alguns momentos nós vamos passar por essas situações, por essas tribulações, por essas ventanias. Jesus está no barco. Ele está conosco, ok? Vamos exercitar a nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.